com muita satisfação que a gente chega mais uma vez para mais uma reflexão no nosso canal. E a palavra hoje que Deus colocou no meu coração é sobre uma disposição forte, uma coragem, vigor, força, totalmente algo que o Senhor tem para o teu coração. Nós vamos basear a nossa palavra naquele texto de Samuel, onde o profeta e sacerdote Samuel acabou demorando. E aí ele demorou, e o rei Saul, que não era sacerdote, que não tinha permissão nenhuma para oferecer sacrifício, por medo dos inimigos, ele vai e oferece sacrifício, faz papel de sacerdote. E daqui a pouco nós vamos falar num outro personagem que também cometeu o mesmo erro. E aí Samuel chega e diz assim: o que você fez? E ele diz: eu, forçado pela circunstância, eu ofereci sacrifício. Quer dizer, forçado pela circunstância. Pessoas fracas, elas são forçadas por circunstâncias, elas tomam atitudes, e eu não estou dizendo que eu nunca fiz isso. Mais uma vez eu digo, eu estou pregando para nós, todos nós, você e eu aqui. Forçado pela circunstância, a gente faz muita bobagem, muita besteira. Eu já fiz. Confesso para que vocês realmente saibam que eu não estou dizendo que sou o mestre da diligência, o mestre da sabedoria e da dependência de Deus. Estamos aprendendo, estamos em obras. Saul cometeu esse erro, fez papel de sacerdote que ele não tinha que fazer, não era papel dele isso, e ele perdeu um reino por causa disso. O Senhor chegou uma hora e disse assim: arrependo-me de ter constituído Saul como rei. Aí eu faço a pergunta para vocês: Deus não sabe de todas as coisas? Sabe. Deus não sabia que Saul seria assim? Então por que o Senhor constituiu Saul como rei se sabia que Saul seria um fraco? Porque ele queria dar exemplos para nós também. Ele permitiu para dar exemplo do que uma pessoa frágil emocionalmente, uma pessoa medrosa pode fazer, uma pessoa ansiosa pode fazer. Vocês podem ligar que o medo e a ansiedade são muito parecidos. Eles são irmãozinhos. Eles andam juntos dois. Por causa do medo e por causa da ansiedade, as pessoas tomam postura. O Senhor não permitiria o inimigo chegar. O Senhor proveria proteção. Mas Saul foi lá e esqueceu. Foi lá e fez a bobagem. E aí eu pergunto para você outra coisa: Samuel não se demorou por permissão de Deus? É óbvio. Ele permite muitas vezes que a sua bênção custe um pouquinho para chegar, para provar o seu coração. E aí você vai e toma uma atitude, e essa atitude, além de atrasar a bênção, ainda complica muitas vezes a sua vida. A gente sempre fala naquela questão de Abraão também. Pô, Deus tinha prometido um filho. Pô, Deus tinha prometido. E ele, o que ele fez? Pegou, por conselho também da sua esposa, pega a escrava. E aí, aconteceu o que aconteceu, que nós não vamos entrar em detalhes. Que nós temos um outro personagem que se chama Urias. Não Urias, e sim Uzias, o rei Uzias. Ele foi um rei que foi temente a Deus, um homem que buscava a presença de Deus, mas daqui um pouco ele foi oferecer também, foi fazer um sacrifício,
foi oferecer fogo diante de Deus, coisa que não era para ele. O que Uzias pensou? Eu sou o rei, então eu posso. É o que você se engana. Você muitas vezes diz assim, eu sou uma bênção. Você cristão, eu sou uma bênção na igreja. Eu posso fazer isso e aquilo. Mas coisas que Deus determinou apenas para o líder, apenas para o pastor, para o bispo, ou seja lá a posição. A coisa era para aquela pessoa determinada, não é para você. Você não pode fazer tudo. Por mais talentoso que você seja, por mais próspero que você seja, o rei Uzias, ele se achou no direito porque era rei. Ele se achou no direito de bancar o sacerdote e foi castigado com lepra. E levou lepra pro resto da sua vida. E o que a lepra tem o sentido, o significado de pecado? Afinal, o que o profeta Samuel falou para Saul, ele disse que a rebeldia é que nem o pecado da feitiçaria. Ele falou que a obstinação é pecado diante de Deus. Então as pessoas tomam postura por orgulho, por soberba, por ansiedade, por medo. Tomam atitudes erradas. E muitas vezes ainda se prejudicam sozinhos, que dificilmente acontece. Não é nada. Prejudicam toda uma história, prejudica a sua vida e afasta a bênção de Deus. Afasta as suas bênçãos. Pode comprometer até a bênção para sempre. Uzias morreria de velhice, morreria com toda a riqueza, seria feliz, mas não. Uzias acaba morrendo um leproso. A palavra não diz, mas provavelmente no leprosário. Assim terminou seus dias. Por quê? Porque foi oferecer a Deus algo que Deus não queria que ele oferecesse. Deus se agradava mais quando o sacerdote oferecia. Então hoje, reflita na sua vida. Não haja por impulso, não seja um fraco. Seja forte em Deus. Você pode tudo naquele que te fortalece, mas você pode fazer tudo que Ele determina, tudo que Ele permite. Não pule etapas, não pule processos. Receba de Deus o que você tem para receber, mas com alegria, na disposição que Ele coloca na sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe nesse dia. Hoje estamos trazendo uma palavra no sábado, dia 18 de janeiro de 2025. Enganei você. Fica com Deus em nome de Jesus.